E nesse vídeo, esse vídeo é o segundo vídeo que eu tive que regravar. Eu gravei ele uma vez, assisti e achei que também os exemplos ficaram com duplo sentido e tive que refazer. E ele fala sobre o quê? Algumas profissões, elas têm exemplos de profissionais que acabam desmerecendo a profissão em si. Acho que é mais ou menos por aí. Então vamos tentar refletir algumas coisas dos quais a gente tenta não prejudicar a profissão. E sim, os responsáveis por quem age na profissão que deveriam ser os culpados. Nada de caças às bruxas, esse tipo de coisa, né? Porque todo mundo está experienciando e tudo mais. Só que tem certas coisas que poderiam sim serem melhores. Principalmente as profissões que têm grande visibilidade. Então tem algumas profissões que eu enumerei aqui que eu realmente me enojo de algumas pessoas que trabalham nela, né? Porque poderiam fazer um bom trabalho e acabam fazendo um desserviço. Parecido com o que eu tenho das Big Tech em tecnologia. Por exemplo, os telejornais que só falam sobre maldade que ocorre no mundo. Eu acho isso um desserviço incrível. Por quê? Porque são profissionais ótimos, né? Eu sei que eu já trabalhei em TV, em jornal, impresso, e eu sei como que funcionam as coisas do tipo, aquilo que está na pauta que é o que eu vou falar. Não. O repórter, o jornalista, ele que fala a matéria, ele é responsável pela matéria. Então ele vai atrás desse tipo de informação. Eu não sei como funciona no caso dos apresentadores, mas eu acho que até nisso eu posso estar errado. Mas grande parte daquilo que é falado, a própria pessoa que está apresentando, o jornalista em si, ele fez a matéria, ele se sente o responsável. E eu sei que às vezes a produtora, né, ou a empresa que trabalha lá, ela tem aquele tema, né? Mas então, essa profissão, ela poderia ter um jornal, né, um jornalismo, que mostrasse muito mais as coisas boas, ou só coisas boas. Pessoa que fez boa ação, projetos comunitários que estão se dando bem. Então, isso é um gosto pessoal. Eu tenho esse gosto. Talvez você tenha um outro tipo de gosto, veja por uma outra perspectiva. Qualquer outra pessoa também tem uma perspectiva do meio, ou mais para lá, ou mais para cá. Mas isso me enoja muito, porque liga a televisão na TV aberta e logo de manhã já fala que determinada pessoa fez tal coisa, né? E aí mostra acidente de carro, mostra outras coisas e tudo mais, tudo, né? E aí, no Jornal do Meio-Dia, na hora que está almoçando, os piores acabam novamente aparecendo. E agora com mais detalhes, né? Eu vejo que tem alguns repórteres, né, que você tem primeiro a sonora, né? Tal pessoa foi lá e matou tal pessoa. Aí depois tem a pessoa, a testemunha explicando, né? E depois ainda tem o repórter que vai até lá e ainda ele vai caminhando, mostrando, e a pessoa morreu aqui. Ainda tem um pouco de sangue, parte de alguma coisa do tipo de roupa, alguma coisa lá, e mostra, ela veio caminhando, o cara deu tiro, bateu aqui. Quer dizer, aquilo ele entra na mente da gente. E eu sei que o mundo não é um morango. O mundo não é cor-de-rosa, não é colorido. Colorido ele é, né? Mas assim, desse tipo, que existem pessoas ruins, que nós temos que estar atentos e tudo mais. Porém,
teríamos que ter o bom senso de também equilibrar as coisas e falar das coisas boas. Então, esse tipo de jornalismo acaba me deixando muito estarrecido, né? Um outro tipo também, mais uma vez, apresentadores de jornalismo, são os de fofoca. Eu me recordo, uma vez eu estava no jornal, era um sábado de manhã, eu tinha levado o meu computador para o jornal, porque eu queria fazer um jornal online. Naquela época, jamais, não tinha nem o UOL, eu acho. Eu tinha ainda, mas... Bom, e eu lá, trabalhando lá, e chegou. Ainda eles deixaram eu colocar meu computador na mesa que eles tinham as reuniões lá. E aí de repente um gritou, não, porque tal pessoa está saindo, o prefeito, vice-prefeito está saindo do motel, alguma coisa assim, isso tem anos. E a pessoa pegou o carro, a câmera e saiu correndo, foi lá para fazer campana, para pegar a ver. Quer dizer, né? A gente tem exemplos aí, teve uma princesa que morreu por causa dos paparazzi. Outro dia uma moça foi se matou, né, por causa de uma fake news, e aquilo ficou exposto na internet, ficou coisa horrível, uma situação triste demais, e o show business, né, para levantar o Ibope, ganhar dinheiro com os patrocinadores, acabam fomentando mais isso daí. E acho que esse mesmo canal, que agora me veio na cabeça, também teve aquele outro exemplo que a atriz ficou grávida, vítima de um estupro, e aí ela doou o bebê, né? Só que aí, né, o apresentador, o jornalista, sei lá o que ele fez, cavocou, foi lá com a enfermeira, mas para expor. Aí ainda viram e dizem, a verdade, as pessoas querem saber a verdade. É que a pessoa, a atriz no caso, ela foi bem categórica, né, foi fina e tudo mais, mas para quê? Por Ibope, para poder ter quer dizer, é muito triste. Certas profissões acabam ficando tristes por causa, né, desses que às vezes são até a maioria, né? Porque a gente vê que desde um programa antigo lá, de aquele negócio de teste de DNA e tudo mais, aquilo foi crescendo, até que praticamente quase todos os programas acabaram fazendo esse tipo de situação. Temos, lógico, né, outras profissões, né, por exemplo, o próprio programador, né, que parece que as pessoas acabam fazendo muito tipo de... sendo hackers, desviando dinheiro, mexendo com criptomoedas, tudo mais, e que enojam também a profissão. Então, mesmo que seja um dono de padaria que acaba colocando um tipo de fermento de menor valor e não tendo tanta higiene, isso acaba enojando também como administrador. Mas principalmente esses que mexem com as grandes massas, eles acabam atingindo grandes proporções. Então esse vídeo eu achei interessante trazer para nós refletirmos, né, sobre que as profissões, elas não são ruins. São as pessoas que trabalham nessas profissões que acabam difamando, né, acabam corrompendo. Gratidão, gratidão, gratidão.